Mateus capítulo 7, irmãos, a gente vai para o nosso último sermão da nossa série do Sermão do Monte. E já começando o Advento, como vocês sabem bem, a gente já falou sobre o Advento. A gente vai também tocar um pouquinho no tema do Advento, porque o Advento trata de nos relembrar da vinda de Cristo. E a vinda de Cristo, ela acontece pessoalmente de duas maneiras. Jesus vem na sua encarnação e Jesus vem para colocar um fim à história. E a gente vai nesse período de um mês antes do Natal relembrar essas duas partes da narrativa das Escrituras. A primeira vinda e a segunda vinda do Senhor. Hoje, quando a gente termina essa série de mensagens, a gente fala um pouquinho sobre as duas, mas é só no final do sermão, porque existem algumas implicações muito importantes nesse fechamento de Jesus no Sermão do Monte. Foi para o seu WhatsApp, tá? Que aqui ele não foi de outro jeito. Eu quero orar com você, porque eu preciso. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela sua palavra, obrigado por esses irmãos aqui reunidos. Obrigado porque o Senhor é um Deus digno de ser adorado e nós nos reunimos para exaltar o seu nome, para cantar louvores ao Senhor, para te dar o que o Senhor é digno de receber, tanto da nossa atenção, do nosso entendimento, das nossas mãos, do nosso dinheiro. O Senhor é digno de tudo, Senhor. Quando nós nos esquecemos, o Senhor generosamente nos relembra quem é o Senhor. O Senhor nos relembra que nós somos criados para o Senhor e o Senhor merece a nossa vida. Nesse momento eu peço a tua ajuda para repartir sua palavra. Eu peço o teu Espírito Santo. Eu não quero só falar, ensinar, explicar para o entendimento dessas pessoas, dos meus irmãos. Eu quero pedir que o seu Espírito carregue as minhas palavras para dentro do coração delas e que elas possam dizer: Deus falou comigo, meus olhos foram abertos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é: não seja um pedreiro tongo. E a palavra tongo é uma palavra que eu já tinha tirado do meu vocabulário, mas o Tiago me ajudou a resgatar, porque ele fala muito tongo velho. Daniel, seu tongo. Geralmente é para o Daniel e o Daniel para ele. É assim que eles se tratam. Parece eles já têm, o Tiago já é pai, mas os dois parece que têm 17 anos quando eles estão juntos. Tongo velho, tongo velho. Então, não seja um pedreiro tongo. Pode passar o slide. É o tema da nossa mensagem. A gente vai ler então o final do Sermão do Monte, onde Jesus diz o seguinte: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, tongo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Quem aqui já construiu alguma coisa? Faz o sinal. Construiu alguma coisa? Fez alguma reforma? Ajudou a carregar pedra, tijolo? Já precisou fazer alguma coisinha que precisava, talvez na sua cozinha, no quarto?
aí ficou dormindo em outro cômodo, aí joga aquela lona preta maravilhosa por cima das coisas, e você fica indo, entrando, aquela poeira no chão, e você entra em casa, sai de casa e pensa, quando é que vai acabar esse negócio? Quando que vai acabar essa obra? Obra é um negócio trabalhoso demais, demais. Custa dinheiro, energia, disposição emocional. Então você não pode errar. Você não pode errar. Você não pode, e isso é dor de cabeça, encontrar um pedreiro preguiçoso para fazer o serviço. Porque senão você vai passar raiva, você não vai nem querer pagar ele, você vai querer xingar ele. Então tudo que você não quer para sua casa é um pedreiro preguiçoso, ruim, enrolado. Você concorda? Você não quer um pedreiro. Agora, uma coisa ruim mesmo que você não vai querer é ser o construtor da sua própria casa e fazer a sua casa de um jeito mal acabado, mal feito, preguiçoso, relaxado. Um pedreiro que vai construir a casa dos outros, ele até pode ser relaxado e beleza, ele é preguiçoso, é ruim para quem contratou. Mas ele ser relaxado para construir a própria casa, daí ele é burro ou tongo, que é o que Jesus está tentando explicar aqui. Em algumas conversas em que estava a minha esposa e o nosso presbítero Paulo, minha esposa é engenheira civil, Paulo é arquiteto, tem se dito muito, e eu ouço minha mãe também, que está no meio acadêmico, como hoje a universidade, ela está muito mais perto de um academicismo sem sentido, em boa parte do conteúdo que é ensinado, do que aquilo que realmente é necessário para a prática daquela profissão, daquela vocação. E que muita coisa que é ensinada em um curso universitário não é aplicado depois. Para que você aprendeu aquilo? Eu tenho a sensação disso com algumas coisas da escola, certo? Mas na universidade eu também tive sensação de algumas coisas dessa em relação ao seminário, né? Você vai, você estuda, você passa alguns anos, assim, por que eu vou usar isso? E depois você descobre que você não vai usar mesmo aquele negócio. Que era, sei lá, para o ego, para a vaidade de algum professor lá, que achava que você precisava estudar aquela parada. E daí é meio que você sai da universidade, do curso de engenharia civil, arquitetura, e depois você tem que aprender. O que faz? Poxa, eu já terminei, está aqui o meu canudo, minha mãe ficou feliz, meu pai se matou para pagar a faculdade, tirou a foto, está lá. Ok, agora eu vou aprender o que eu faço. Infelizmente, a gente faz isso na vida também. E o Senhor Jesus aqui, quando Ele amarra o sermão da montanha, Ele está tentando alertar os discípulos e dizer: muito bom que vocês prestaram atenção nesses 3 capítulos de sermão, mas não adianta nada vocês lembrarem de tudo que eu falei e não fazerem nada. Se você apenas ouvir o que eu falei e você não praticar, você está sendo um pedreiro tongo. Você está construindo a sua casa na areia. Você recebeu toda essa informação, mas se você não pratica, você não sabe construir, você não sabe edificar. E é como se ele estivesse falando: ok, você estudou tudo, mas se você não pegar a aula prática, não vai adiantar. Eu acho que poucas coisas na vida são tão inúteis como aquelas aulas teóricas do Detran. Que você fica assim: por que é que eu estou aqui perdendo meu tempo assistindo essas aulas? E daí o professor vai ensinar lá para que serve o kit de primeiros socorros. Pelo amor de Deus. Daí vai a placa, essa aqui significa vire. Placa da vaca, animal por perto, cuidado. E daí você vai, já faz aí, né, para mim uns 13 anos, mas assim, eu lembro que eu ia assim: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E você não pode faltar, senão você vai reprovar. Mas você quer chegar logo na prática, né? Você quer logo assim: vamos para a aula prática, eu quero aprender, quero soltar a embreagem sem o carro morrer, quero estacionar tranquilo aqui, né? Conseguir entrar nessa vaguinha apertada, porque é isso que importa. Irmãos, a fé cristã é do mesmo jeito também.
Embora o trabalho científico seja importante, embora o trabalho exegético de estudo das línguas originais seja importante, embora o trabalho de estudo histórico, estudo geográfico, arqueológico das escrituras seja importante, embora conhecer filosofia para entender quais são os pensamentos correntes dos nossos dias são importantes, o mais importante da tão aclamada pregação expositiva é a aplicação no final do sermão. Se não tem aplicação, Deus não falou, simples assim. Se o sermão for um vomitar de informação acadêmica e no final você está assim, ai que legal, tá bom, vamos voltar embora, tudo igual, do mesmo jeito. Deus não falou. Porque Deus fala na aplicação. Tudo que a gente traz de pano de fundo e de contexto, e essa palavrinha aqui, que às vezes a gente fica só se gabando, mas a gente não entende porcaria nenhuma de grego, de hebraico aqui na igreja, não tem nenhum exegeta, nenhum que domina as línguas. Tudo isso é para, de alguma maneira, talvez despertar a sua consciência, para você ficar interessado, para no final da mensagem você falar assim, eu preciso de Jesus. Então, irmãos, não seja um pedreiro tongo. Não seja alguém que está feliz com o tanto de informação que absorveu. Porque só essas informações não vão mudar sua vida e te fazer glorificar a Deus. Elas precisam ser encarnadas. Esse conhecimento precisa ser encarnado. Esse conhecimento precisa entrar nos seus ossos e se tornar parte de como você vive. Pode passar o slide. Se você... Pode passar, mais um. Se você vem todos os domingos ao culto, você já está construindo a sua casa. Então talvez você pense, não, isso aí não é para mim, eu não estou empenhado. Não, filho. Se você vem todo domingo no culto, você já está construindo, porque Jesus fala que os dois tipos de construtores, primeiro é alguém que ouve a palavra, e o segundo é alguém que pratica a palavra. Então se você está vindo aqui, você já está construindo. Se você diz, não, eu só estou conhecendo, você já está construindo. Se você já está dizendo assim, não, mas eu só estou, você já está construindo no lugar errado. Porque você não precisa fazer nada para construir a sua casa na areia. Nada. Entendeu? Só não faz nada. Sua casa já está na areia. Você já está no sal. Simples assim. Agora, se você quer construir a sua casa na rocha, se você quer firmeza, se você quer que a sua vida tenha algum tipo de firmeza, daí você vai ter que fazer alguma coisa. Mas vir, participar, se você ouve alguma mensagem durante a semana, você ouve alguma canção cristã que tem Bíblia na canção, que tem as palavras de Jesus, você ouve algum sermão, você já está construindo a sua casa na areia. Agora a gente precisa entender um pouquinho da superfície da areia. De novo, essa parte aqui a gente podia passar, né? Mas ela faz parte de apelar para a sua consciência, para o seu entendimento. Pode passar o slide. Vamos entender um pouco a superfície da areia. Que tipo de solo que existe na Galileia? Do que Jesus está falando quando ele está falando de areia? Durante os meses quentes e desérticos do verão, a areia ao redor do mar da Galileia ficava dura na superfície. Mas o construtor prudente sabia que necessitava escavar muitos metros abaixo da superfície até a rocha, a fim de estabelecer um fundamento para a sua casa. Então, só se você for bem noob, você vai olhar um chão assim e fala assim, maravilha, vou construir a casa aqui. Olha só, tá duro. Só se você for bem tongão mesmo. Agora, se você tiver um pouquinho de faísca, como meu pai fala isso, faísca, tem faísca? Aqui, ó. Você vai falar assim, será que é aqui mesmo que eu vou construir minha casa? Nesse chão rachado aqui, arenoso? O que é a superfície da areia dura, segundo Jesus? Agora já vamos então para a aplicação prática, já que nós estamos falando que muita informação só não resolve. Areia, gente, solo de areia, areia dura, significa a obtenção de conhecimento. Construir a casa na areia é apenas ouvir.
ouvir, 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 ouvir. Construir a casa na areia significa adquirir conhecimento. E por que é que alguém vai se contentar em adquirir conhecimento? Ou por que é que alguém pode correr o risco de construir a sua casa na areia, nessa analogia de Jesus? É porque existe prazer em dois tipos de coisas que são um risco dos discípulos aqui. Primeiro risco que o discípulo pode correr é o prazer de se deleitar na retórica e se saciar com a eloquência e ficar admirado com a autoridade de Jesus. Porque Jesus encerra o Sermão da Montanha e o texto fala que todo mundo estava admirado e maravilhado. Olha como ele fala como quem tem autoridade. Esse é o primeiro perigo de quem é um discípulo. Ficar fascinado com a retórica e com a eloquência. Jesus é o rei dos pregadores. É dito que o Charles Spurgeon era o príncipe. Príncipe porque Jesus é o rei. Existia uma virtude da maneira como Jesus comunicava as coisas. A voz que Jesus fazia, a atenção da plateia que ele capturava, que todo mundo ficou assim, olha o jeito que ele ensina. Talvez nós, como bons reformados, deveríamos ficar insatisfeitos com os versículos 28 e 29, porque devíamos esperar que ao final do sermão todo mundo estivesse chorando, arrependido dos pecados no fim do Sermão do Monte. E eles estão maravilhados. Só que o maravilhamento não significa comprometimento. Maravilhamento significa que eu estou deslumbrado por uma habilidade comunicadora. Se a gente olhar para a história da igreja, a gente vai ouvir sobre George Whitefield, um pregador impressionante no século XVIII. Registros históricos falam que ele conseguia ser ouvido e entendido, sem microfone, a uma milha de distância. Ele pregava nos campos abertos rurais da Inglaterra, juntavam-se 20 mil pessoas, 40 mil pessoas para ouvir ele pregar, e ele falava, e a 1,5 km as pessoas entendiam o que ele estava falando. Era um dom sobrenatural de projeção de voz. Benjamin Franklin foi ouvir algumas vezes George Whitefield pregar, e ele disse o seguinte, que valeria a pena parar tudo que se está fazendo para apenas ouvir Whitefield proferir a palavra Mesopotâmia. Palavra de Benjamin Franklin. Charles Spurgeon foi o príncipe dos pregadores e uma vez ele foi convidado para testar a acústica do templo que estava em construção. E ele entrou no templo e estava lá junto com os arquitetos e tal. Então assim, e daí, o que você acha? Vamos ver se a acústica está boa? De novo, século XIX, não tem microfone, caixa de som. E Spurgeon sobe no púlpito e ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguns dos pedreiros que estavam trabalhando se converteram naquele momento. Que prazer que deveria ser ouvir esses homens pregando, hein, gente? Que fascinante que devia ser estar lá. Falei assim, meu Deus. Agora você lembra, esse negócio do Whitefield, só voltando um pouquinho, né? Um dos meus heróis, avivalista, ele pregava, gente, por 2 horas. Às vezes 2 horas e meia, sem microfone. As pessoas ouviam, 20 mil pessoas chovendo. O negócio era power mesmo. Agora hoje eu sei que não dá para concorrer com o YouTube, você vem aqui porque você tem que vir, mas durante a semana você ouve seu pregador preferido. Então, esse é um dos riscos do discípulo. Está aqui, ó. Qual que é um dos riscos do discípulo? Qual que é um perigo? Por que alguém vai querer construir a casa na areia? Primeiro, por causa do prazer da eloquência. Existe um prazer. Tem gente aqui que é viciado no Cláudio Duarte, que eu sei. Porque você ri, você se diverte, fala assim, mas que gostoso, olha o jeito que ele comunica, ele é um belo comunicador. Jesus está dizendo, isso não é construir a sua casa na rocha. O prazer da comunicação não é a fé verdadeira nas minhas palavras. Vocês estão entendendo, gente?
as coisas no nosso coração, elas se misturam, porque a gente não vive pensando nisso. Mas quando você está aqui, isso se mistura dentro de você, para pensar assim, por que é que eu gosto da palavra de Deus? Será que eu gosto porque o pregador prega bem? Segundo risco da gente entender qual é a superfície da areia dura, endurecida, é o prazer apenas intelectual, do conhecimento. E aqui eu quero caminhar um pouquinho mais com vocês, porque eu acho que a gente está falando aqui agora do espírito do nosso tempo. Pode passar o slide. Então, lembra que o povo termina o Sermão do Monte impressionado com as palavras de Jesus. Talvez você está impressionado com o cristianismo, você está impressionado com a doutrina, você está impressionado com o evangelho. Primeiro perigo para você, e uma ordem de Jesus: não se contente com o prazer intelectual. Viktor Frankl, um teórico aí, teísta, né, da psicologia, ele diz o seguinte: quando uma pessoa não consegue encontrar um profundo sentido de significado na sua vida, ela se distrai com o prazer. Gente, esse negócio é tão pegadinha, porque você pode estar desenvolvendo a sua vida cristã pelo prazer de participar de uma reunião, e não porque você está realmente comprometido com o significado dessas palavras, que são as palavras de Deus. Nós somos históricos. Eu congreguei alguns anos na Igreja Presbiteriana Central, que tem uns 150 anos. Muitas e muitas pessoas estavam todos os domingos lá, porque era isso que a família esperava que fosse feito. E deixa eu falar, você não está livre também disso, porque ainda se ouve hoje que é bom, é uma coisa boa ir na igreja, eu quero criar os meus filhos nos princípios. O que acontece? Que uma boa parte da nossa geração aí, gente aí que está com seus 30, 35, se desviou. Era crente na infância, na adolescência, daí se desviou. Aí teve filho, daí falou assim, agora vamos para a igreja, porque eu quero criar os meus filhos na palavra de Deus. Não, meu irmão, seu filho vai imitar você. Para de terceirizar. Você já joga para a escola a semana inteira. Chega no domingo, você quer que ele crê num negócio que você não crê. Mas a verdade é que a gente pode estar aqui, por mais que a gente seja mais descoladinho. Essa semana uma pessoa veio me falar assim, que alguém perguntou assim, você conhece aquele pastor, né? Eu falei, sim. Eu fiquei vendo aí na rede social, você é meio amigo dele, né? Sim. Ele fuma maconha, não fuma? Aí eu, o quê? Vieram me perguntar se você fumava maconha. Eu falei assim, não, é que lá pode tudo, né? Eu falei, não, nós não somos a Praça do Gaúcho. O pessoal acha que nós podemos tudo só porque a gente é um pouquinho mais arrumado na roupa. Mas vem aqui para você ver o que é bom. Então, irmãos, nós podemos estar aqui pelo prazer de estar aqui. E Jesus fala assim, cuidado. Fala uns negócios inteligentes lá, umas coisas espertas, eu gosto de estar. Esse é um perigo do discípulo. Isso pode ser uma fuga para você, porque você ainda não se converteu e não abraçou as palavras do Senhor Jesus. Isso aqui pode ser um alívio momentâneo seu, igual como quem vai no cinema para dar um desencargo de consciência. E você provavelmente está pensando, o pastor está falando de outra pessoa. E deve ser você mesmo. E deve ser você mesmo. Então, meu irmão, chegando no final do Sermão da Montanha, Jesus tendo pregado um monte para os discípulos, tudo de bom que ele falou, a exortação é, não se contente com o prazer intelectual. Conhecer é gostoso. Está nadando nos livros. Amo conhecer, amo estudar, mas o seu cristianismo não pode ser uma enxurrada de teorias, uma enxurrada de princípios, uma enxurrada de possibilidades. Não, porque eu sei, não, porque eu conheço a Bíblia, não, porque eu sei não sei o quê, porque eu não sei o quê, porque eu sei, esse assunto eu já vi lá na igreja falar, eu já ouvi falar um pouquinho esse negócio, a pós-modernidade, eu ouvi falar do negócio não sei o quê, Jesus, o Antigo Testamento. O seu cristianismo não pode ser isso. Cuidado! Não se contente com o prazer intelectual.
Tiago 2, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvar essa pessoa? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, também a fé sem obra é morta. A fé sem obras é morta. A analogia de Tiago é que a fé é um corpo e as obras são o fôlego de vida desse corpo. A sua fé é um defunto se ela não se expressa de maneira prática. Amém, irmãos? Senão nós não vamos pregar mais também, porque você... Estou brincando. Pode passar o slide. Agora eu quero falar uma outra coisa, que também bateram no espírito do nosso tempo aqui. Não se prenda à sua identidade diante das palavras de Jesus. E talvez aqui eu vou ter que explicar um pouquinho melhor, mas você vai entender. Eu sei que você vai entender porque você é inteligente, senão você já tinha ido embora dessa igreja e achar muito difícil as coisas que nós falamos aqui. E ó que nem é tão assim. Tem uns cultos, irmão, que eu não aguento assistir, porque é tão difícil entender as coisas que o pastor fala. Não se prenda à sua identidade. Se você ponderar os ensinamentos do Sermão do Monte, para que não descaracterize a sua personalidade no caminho do cumprimento, você vai preservar quem você é. Por quê, gente? Obedecer as palavras de Jesus no Sermão do Monte significa que você não vai ser mais quem você é. Porque Jesus não está falando coisas para te dar ferramentas. O estilo de vida do reino de Deus não é ferramenta para te ajudar a viver melhor. A mensagem do reino de Deus é que você tem que morrer. Você tem que morrer. Você tem que parar de ser quem você é. Você tem que perder sua vida. Você tem que deixar a sua identidade aos pés da cruz. E permitir que essas palavras cortem você, lapidem você, possuam você, tomem conta do seu entendimento, das suas emoções, dos seus ossos, e você não vai mais ser você. Vai ser Cristo que vive em você. Então quem você é vai ser deixado no caminho. Você precisa se despedir. Lembra como é que os vikings faziam os velórios? Nunca viu o filme de viking? Tem um barco lá, o corpinho lá, cheio de flores, a velinha na mão, ele deitava assim. E daí, tchau. Pode ir, vai ter alguma catarata lá na frente. Você tem que despedir quem você é, meu irmão. É o único jeito. Porque se você for pensar assim, ok, eu entendi esse mandamento de Jesus, bem-aventurado o pobre, deixa eu pensar se cabe no meu orçamento. Porque eu sou assim, né? Você não vai praticar as palavras de Jesus. Você vai construir sua casa na areia. Vai ser só teoria para você. Ah, eu sei esse princípio. Não se prenda à sua identidade. O cristão, ele encontra uma identidade em Cristo. Isso significa que ele fica. Cristo é tudo. E Cristo é nele. E a psicologia moderna propõe para nós que a gente precisa descobrir quem a gente é. E você passa a vida inteira, 70 anos pagando terapia e não descobre. Um filósofo Goethe. Você ouviu essa pregação, né, amor? Junto comigo lá. Da Elizabeth Elliot. Ela diz que o Goethe escreve assim. Goethe. É francês? Aí, viu? Goethe. O Goethe fala assim: só Deus sabe quem eu sou e eu espero que Ele não me conte. Eu espero que Ele mantenha escondido. Só que a outra religião que está misturada com a nossa e que a gente não percebe, porque a gente não fica estudando filosofia o suficiente para entender, ela está dizendo para nós que a hora que você descobrir quem você é, daí fechou, você vai ser realizado. Você não vai ser realizado, porque é uma porcaria quem você é.
Jesus teve que morrer por você. A única coisa boa em você é a parte que não é você. Então para de catucar esses negócios aí, que não vai ter fim. Só na hora que Deus mandar. A hora que Deus fala assim, vai lá e olha para dentro um pouco. Aí você vai, olha para dentro um pouquinho, anota umas coisas, descobre os pecados, confessa, perdoa quem tem que perdoar e continua nas palavras do Senhor. Porque o que tem que definir a minha existência e a sua existência são as palavras do Senhor. As palavras de Jesus servem como um bisturi para circuncidar a versão de si mesmo que você está apegado. Não busque sua identidade, mas obedeça as palavras de Jesus. É a entrega às suas palavras que vão te tornar uma rocha firme. A firmeza não está só em você ganhar autoconhecimento. Eu vou adquirir mais autoconhecimento, eu preciso entender melhor a mim mesmo. Não vai acabar, meu querido. A proposta de Jesus faz o seguinte, isso é complexo demais. Eu já estou adiantando o serviço, pega as minhas palavras e pratica. Confia nas palavras do Senhor e aplica elas para você mesmo. E aqui do lado eu botei tudo que fala humanista do nosso tempo, que é uma outra religião que a gente não percebe. René Descartes, o cabeção, o fundador dessa bagaça toda, disse, conquiste a si mesmo ao invés de conquistar o mundo. Então você passa a vida inteira nesse mundo interior e não faz nada para Deus. Você não obedece, você não serve, você só fica assim, não, eu ainda estou tratando as coisas aqui. Porque não é para você conquistar o mundo, é para você conquistar a si mesmo. E o Evangelho não fala nem que é para você conquistar o mundo nem a si mesmo. É para você conquistar a coroa, que é obedecer às palavras de Jesus. Porque o Evangelho alerta, não ame a si mesmo. Essa é uma das marcas da apostasia dos últimos tempos. Você se ama demais. Você quer muito a sua vontade. Outra marca da apostasia é o amor ao mundo. Então o que o Evangelho fala? Ama a Deus e as palavras dele, pronto. Não é nem você nem os outros, é Deus. Ele em primeiro lugar. A better me is coming, uma melhor versão de mim está vindo. Não, irmão, tomara que não. Não vai ajudar. Tomara que venha Jesus. Porque nós não precisamos de uma versão melhorada de um defunto, de um cadáver, de um pecador. Nós precisamos de um Deus homem que vive dentro de você. O que você pensa de você mesmo é muito mais importante do que as outras pessoas pensam de você. Tenta procurar emprego então. Chega lá. 15 anos de cadeia por estupro e tal. Eu falei assim, não, o que eu penso de mim mesmo é mais importante do que o que as pessoas pensam. Tá bom então. Eu sou o centro, e o que eu penso sobre mim é o centro. Ele que falou a porcaria do penso logo existo, né? E o povo está pensando e não faz nada. Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Faz uns 4 anos que eu estou estudando um pouquinho de filosofia para conseguir chegar e falar um pouco essas coisas, tá? Existe suficiente espaço para que todos nós sejamos bem-sucedidos da nossa própria maneira. Você está vendo como todos esses discursos eles estão falando para você não se desapegar de você mesmo o tempo inteiro? Olha isso aqui. Tudo está mudando e eu não sei onde eu me encaixo. Não sabe mesmo. A gente se encaixa nas palavras de Jesus. É nesse lugar que a gente se encaixa. Pode mudar tudo. A gente vai continuar se encaixando nas palavras de Jesus, porque elas são atemporais, elas são eternas. Então, deixa eu dizer uma coisa. Se você passa a sua vida só pensando quem eu sou, qual que é o meu lugar no mundo, qual é a minha profissão, eu não sei mais se eu quero ser massagista, farmacêutico, jogador de futebol, trabalhar com empreendimento, se eu vou ser engenheiro, se eu vou ser maquiador, se eu vou ser psicólogo, você não vai ser nada, meu irmão. Então, deixa eu dizer uma coisa. Só pega as palavras de Jesus e aplica.
Porque essa proposta moderna de que vai existir uma realização profissional e que você vai nunca mais sentir falta de nada é uma idolatria, porque a profissão não pode fornecer isso para nós. É uma tentativa de realização a partir das obras das nossas mãos, uma redenção a partir das obras das nossas mãos. As obras das nossas mãos não podem nos redimir. Se eu me tornar um pastor bem-sucedido, isso não vai saciar a minha alma. O que é bem-sucedido para começar, né? Um pastor bem-sucedido, porque segundo a Bíblia é ser fiel, não é ser conhecido, famoso, ter livro escrito. E você também, o que é ser bem-sucedido? Segundo a narrativa verdadeira da Bíblia, ser bem-sucedido é ser fiel. Só que a gente está nesse dilema, o que eu faço, para onde é que eu vou, eu não sei mais se eu quero. Meu irmão, se você obedecer a Jesus, você vai ficar saciado, e o seu emprego, ele vai ficar mais assim, um pouco na periferia da sua vida, porque você está pondo muita expectativa numa coisa que não pode te saciar. O que vai saciar é construir a casa na rocha, é praticar as palavras de Jesus, é esse compromisso moral com o Sermão do Monte, com o reino de Deus. É isso, gente. Então cuidado com essas coisas que você está ouvindo por aí. Terceiro, ele parece o primeiro, mas não é. Pode ir para o terceiro, vamos lá. Então, a sua vida pode estar desse jeito. Que você foi tongo. Por que Jesus fala que a gente não deve construir a casa, que só ouvir as palavras é construir a casa na areia? Porque você não conhece Jesus se você só ouve as palavras dele. Por quê? Porque Cristo não pode ser conhecido teoricamente. Vou repetir, Cristo não pode ser conhecido teoricamente. Ele pode ser explicado teoricamente. Eu posso explicar para você. Alguém abaixou só um pouquinho aí, que os irmãos estão no frio. Parece que não é curitibano, mas vamos lá. Eu posso explicar para você como foi que eu fiquei milionário antes dos 30. Isso não significa que você sabe por experiência o que é. Isso não significa que você é milionário antes dos 30, porque eu te expliquei como acontece. Cristo pode ser explicado teoricamente. Eu posso te explicar como eu fiz o banoffee que nós comemos ontem aqui no encontro. Quem comeu o banoffee ontem? Amanda comeu tudo. Para de mudar a narrativa. Eu posso te explicar como ele foi feito. Isso não é a mesma coisa que você comer ele. Cristo não pode ser conhecido teoricamente. Ele pode ser explicado teoricamente, mas ele não pode ser conhecido. Então você pode ouvir sobre Jesus, você não vai conhecer ele até você começar a praticar as palavras dele com fé nelas. Cristo é o Senhor da criação. Você não vai conhecer isso até que você saia do barco e pise naquela água mole e ela fique dura debaixo do seu pé de imediato. Os outros discípulos só podiam explicar o que Pedro conheceu de fato. Quando ele ordenou, a água mole ficou dura debaixo dos meus pés. Pedro conheceu Jesus como o Senhor do cosmos naquela tempestade. Os outros não, os outros só explicavam. Então deixa eu dizer uma coisa, Cristo não pode ser conhecido teoricamente. Ele só pode ser conhecido de fato mesmo, na entrega, na obediência das palavras. Bonhoeffer fala muito disso no começo do livro dele, Discipulado. Ele fala assim, só tem fé quem obedece. Quem não tem fé não obedece, porque a fé sem obras é morta. Como é que Abraão tem fé em Deus? Que ele está lá em Hebreus 11 do Heróis da Fé. Porque ele falou, ele levou o filho dele lá para cima da montanha para matar ele obedeceu. Quem não obedece não tem fé. Pelos frutos vos conhecereis. A mentira do século é que pensar é existir. Penso, logo existo. Não, você não é um HD externo. Um HD externo é isso, é uma memória. Se ele
tem coisa armazenada, ele existe. Senão ele não é um HD. Você não é um HD. Você não é um chip de memória. Pensar não é existir. Pensar, sentir e agir é existir. Uma pessoa existe se ela tem todas essas coisas. Senão a gente vai falar o quê? Está vegetando. Alguém que está deitado numa cama, não abre o olho, não fala, não mexe a mão. Mas os médicos dizem, mas o cérebro dele está funcionando. Pensar é existir, gente. Se esse pensar não vira abrir os olhos, comunicação... Não está existindo. Você não é um HD. Então, pensar não basta. Que tipo de construtor confia que pode edificar uma casa em uma superfície, que não vê a necessidade de cavar para lançar um fundamento de uma casa? É o construtor que só conhece a teoria. Ele não sabe como é que faz. Ele não sabe como é que faz. A gente estava hoje na nossa aula de escola dominical e eu até achei maravilhoso, vou citar aqui, porque a gente faz muito isso. O que eu vou descrever, a gente faz muito isso e a gente está errado de fazer isso. Então a gente tinha uma classe ali que parecia todo mundo aluno da minha mãe da universidade, só jovens. Minha mãe é professora universitária. E estava ela ali, com toda a sua experiência de vida, seus cinquentinha, ensinando sobre Daniel e universidade, não sei o quê. E daí ela começou a falar de umas teorias. E de como tem teoria da pedagogia hoje, disso e daquilo. Que ela falando, eu acho que a gente tem que preservar as crianças da exposição a certos assuntos, a tamanha intensidade de assuntos que são tratados, sobre sexualidade, etc, não sei o quê. Aí ela virou e falou assim, mas quem sou eu para falar? Tem uma médica aqui, tem o que mais que tinha lá? Tem uma psicóloga só? Tinha mais alguma coisa? A Ana é o quê? Advogada, mas gosta de ler de tudo. Aí falou assim, quem sou eu? Eu falei assim, não, você é a única pessoa que pode falar. Por quê? Porque você é a única que tem filho criado. O resto aqui, ninguém tem filho. Mas o que a gente está comprando, engolindo como verdade, é que quem sabe a teoria está certo. Não, o que eu posso falar, né? Tem aqui uma médica... Com todo respeito às meninas. Quem que lidou com adolescente brigando e gritando dentro de casa? Minha mãe. Ali na sala era ela, meu pai também, mas ele não estava lá, ele estava aqui dando outra aula. Quem que chorou junto quando ficou triste, que não sei o quê? Minha mãe. Quem que levou todos os domingos para a igreja e está todo mundo crente? Minha mãe. Casou os meninos com as mulheres boas, né? As noras, tá feliz com as noras. Os meninos tudo crente, casaram virgem, só eu que não, mas Jesus já perdoou. Mas foi uma vez só. Então assim, quem que acertou, gente? Não foi com a Maria Eugênia. Infelizmente. Vamos parar por aqui? Irmãos, a verdadeira história tem que ser contada, porque ela é a história de muitas pessoas que estão aqui também. E a redenção chega para quem transou antes do casamento, tá bom? Tá tudo certo, eu estou muito em paz com o Senhor Jesus. Isso é um testemunho para você, que se você tem alguma crise com isso, já passou, meu irmão. Vira a página, o sangue de Jesus é bom. Se precisar de aconselhamento, vem até metade da semana que eu estou aqui, mas não na hora do Jogo do Brasil. Nós podemos conversar mais. Então assim, a gente fica se prostrando para essa idolatria da informação, da teoria, do conhecimento. Irmãos, as meninas não fizeram isso. Quem sabe educar filho? É quem lê um livro sobre educar filho ou quem educou um filho? Mas gente, nós estamos inseridos nessa bagaça. A gente acha que quem estudou sabe. Não, gente, é quem fez é que sabe. O seminário era assim, umas coisas lá, já faz 13 anos, né? Nem sei que professor está lá ainda. Mas sim, aula de missiologia. O cara nunca levou uma pessoa para Jesus. Ele estava dando aula de missiologia para nós. Eu juro para você. Eu juro para você. E era um pastor ainda. Eu não vou falar mais, não. Era um pastor que nenhuma igreja queria.
Não, vamos dar aula de missões. É por isso que a igreja decresce. A igreja presbiteriana, gente, as estatísticas falam que nós levamos 40 anos para levar alguém para Jesus. 40 anos. É porque quem dá aula de missiologia tá lá. Então, gente, eu vim hoje bater no modernismo, porque o modernismo é racionalista. Eu vim bater no racionalismo hoje, porque ele parece só uma energia abstrata que está aí, ó, sobrevoando, não, mas ele está inserido aqui, ó, no nosso dia a dia. Como a gente abaixa a cabeça para quem não sabe o que é criar um filho, amamentar e o bico rachar no frio, e que está dando pitaco. Não, porque tem que ser assim que a gente faz as coisas. Não, é quem sabe fazer, tá? E a gente, vou falar aqui agora, pessoal, a maioria aqui tem menos de 40. Nós temos que baixar a bola. Porque os que têm 50, 60, o Elcio, Celita, os demais, eles não sabem nada da nossa cultura. E a gente acha que eles não têm coisa para ensinar para nós, porque eles estão por fora. Mas eles aqui sabem. Porque eles que fizeram e continuam fazendo. Está aqui, ó, com a neta no colo. E nós assim, não, mas o teórico, eu gosto do que o fulano acha de... Não, meu. Falando com a Maria Eugênia outro dia, tem curso que se faz de como é que embala o bebê. Mano, os caras foram criando curso das coisas mais ridículas da vida familiar. Sabe por quê? Porque não se tem mais o pai e a mãe para ensinar perto. Então deixa eu dizer, você não tem que comprar esse curso, você só precisa da sua mãe na sua casa. Só que a gente não quer, né? Porque, mas aí minha mãe, ela gosta de fazer o arroz que fica papinha, eu não gosto. Então vou comprar o curso. Aí nós descartamos as pessoas e fica enchendo a cabeça aqui, ó. Aí as crianças não vão aprender a lidar com convivência com pessoas que não são igual a nós, né? Então eu vim bater na modernidade hoje porque ela é do diabo. Não totalmente, mas na sua essência. Vamos caminhar para o final. Então agora a gente chega no advento. Jesus diz que aquele que ouvir estas minhas palavras... Estas minhas palavras. Por que Jesus coloca tanto peso nas suas próprias palavras? Ele fala com tanta convicção que ele exclui a importância das palavras dos outros rabinos. Existia um rabino que tinha escrito algo assim nos dias de Jesus. Ele falava assim: se alguém for apenas ouvinte dos mandamentos da Torá, vai construir a casa sobre a areia. Mas se alguém praticar os mandamentos do Antigo Testamento, a sua casa vai estar edificada sobre a rocha. E Jesus chega com ousadia e fala assim: não. Deixa a Torá lá. Se alguém praticar as minhas palavras. Jesus está tomando autoridade sobre toda a Escritura. Ele está deixando de lado os rabinos, os filósofos, os xamãs, os mestres das outras religiões. E daí vem uma pergunta: ele pode fazer isso? Jesus pode excluir os outros livros sagrados, as outras religiões, os outros filósofos e pensadores e falar: não, são essas minhas palavras. Ele pode, gente. Você bota junto naquele barquinho do Viking, você pode pular junto o conto de Ifá, Buda, Bhagavad Gita, Alcorão, Allan Kardec, os apócrifos. Você pode pôr tudo lá e falar: tchau. Palavras de Jesus é onde a gente pode construir a nossa vida. Essa autoridade e a convicção de Jesus vai ser notada pelo público. E eles começam a se perguntar por que ele ensina com tanta autoridade. São essas palavras que a gente tem que praticar. Não são todas as outras teorias que estão rolando. Pode passar o slide. Por que isso? Ele é o dono do mundo. É por causa disso. Ele que fez tudo. A gente está aqui de dentro com um monte de inseto tentando entender o que está acontecendo. Igual as formiguinhas em cima da mesa do café da manhã. Eu vou para cá, eu vou para cá. Aí tem um açúcar aqui, mas tem um pão de queijo ali. As formiguinhas ficam andando.
E Deus é tipo nós, está olhando tudo. Daí ele entra lá e fala assim, ó, gente, eu vou falar qual que é. Tá aqui, ó, Sermão do Monte, é só isso. Só faz isso que eu falei. Ele é o dono do mundo. Nós estamos pensando uma verdade aqui, discernindo uma noção correta aqui, nessa teoria, naquela. Ele vem e fala assim, gente, eu vou entregar tudo para vocês de mão beijada. Só faz do jeito que eu falei, vai dar tudo certo. Eu sou Deus. Pronto. Deixa os outros de lado. Quando sobrar um tempinho, você dá uma olhada ali para ver o que dá para aproveitar. Mas o fundamento é esse aqui. Ninguém tem mais autoridade que Jesus. Ele tem acesso aos corações dos seres humanos, porque Ele é o Rei cósmico. Pode passar o slide. Cristo, o Rei cósmico, faz cair a chuva que rega a colheita e que gera a inundação. Tudo segundo sua santidade e sabedoria perfeita. Ele controla os ventos e a natureza se submete às suas ordens. O homem rebelde é salvo fazendo o que a água já faz. O que a água já faz? O que a água já faz? Ela obedece às ordens dele. Jesus anda em cima da água. A água que ele criou, ele falou assim, agora você vai ficar dura, porque eu sou seu dono, eu vou pisar em você agora. Moisés chega lá no Mar Vermelho, agora a água pode abrir mar, porque eu que criei você, eu mando, você me obedece. Jesus falou assim, eu faço vir chuva sobre justos e injustos. Pode descer água, porque eu que mando nas nuvens aqui, eu que sou o dono do mundo, então vai cair água aqui em cima dessa casa. Tem aquela história da mãe do Átila, né? Que eles eram muito pobres, moravam na favela, não tinha água, e a mãe dele orava para chover, para encher os baldes, e chovia só em cima do barraco dela. Jesus, Senhor, aquela ali, tem uma justa ali clamando, água, pode cair. Como é que a gente é salvo? Quando a gente faz o que a água já faz. Quando a gente pratica as palavras, a gente pratica a ordem, a gente responde, a gente obedece. Aí você fala, pô pastor, mas nós estamos falando de salvação pelas obras? Nós estamos falando de salvação pelas obras mediante a fé. Porque fé sem obra é morta. E o que é a tempestade? Pode passar o slide. O que é a tempestade que bate contra a casa? Porque ele fala tempestade, enchente e vendaval. Tudo isso vai bater contra a casa. O que quer dizer isso? Primeiro, a gente tem que entender que ela pode ser só uma tempestade mesmo. Simples assim. O sofrimento faz parte da experiência comum de todos nós. Todos nós vivemos luto. Todos nós vivemos assalto, acidente de carro, desemprego, traição, divórcio, câncer, depressão. Isso acontece com todo mundo, crente e não crente. A diferença é onde que o justo, quando passa por isso, onde é que ele põe a fé dele. É que vida que ele está levando, o que ele está praticando quando isso chega até ele. Essa é a diferença. Salmo 73, o salmista falando assim, poxa vida Deus, eu olhei a prosperidade do justo e falei, parece que eles estão melhor que eu, e eu é que obedeço. Porque isso aí acontece com todos nós. E isso em parte é a tempestade. Isso é a enchente, isso é o vendaval, que ele fala assim, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Então isso são os sofrimentos do dia a dia da nossa vida. Mas também o grande dilúvio, pode passar o slide, a grande enchente, dizem respeito ao tribunal de Cristo. Porque no dia que o Rei Cósmico vier para julgar as obras de vivos e de mortos, meu irmão, vai ser tipo a inundação de Noé. E vai cair água sobre todo mundo. E só vai ficar firme, de pé, quem construiu a casa na rocha e viveu segundo as Escrituras. E não vinha para a igreja só para sentir a presença de Deus. A gente fica educando o povo para entender o negócio da presença. Daí a gente percebe que o negócio que nós ensinamos foi distorcido. E nós temos que mudar de novo. É a presença, mas é a presença que traz a santidade. É a presença que traz a palavra. É a presença que traz contrição. É a presença que traz obediência. E a arca, meus irmãos, é uma figura para a cruz. Porque vai bater a água de novo.
Então existe uma profecia dupla acontecendo aqui. Jesus está dizendo, vai chegar coisa ruim na sua vida. Por quê? Porque você está no mundo e vai chegar na vida de todo mundo. Vai chegar na vida de todos nós. A conta não vai fechar, alguém vai adoecer, alguém vai falecer, vai chegar, meu irmão. Eu não estou profetizando desgraça para 2023. Eu só estou dizendo que é fato, vai acontecer. A questão é onde é que você vai estar construído no ano que vem, quando chegar tudo isso. Porque vai chegar. Pode caminhar. Pode passar mais 2. Pode ir direto para a casinha, isso. Eu quero ler com vocês esse texto, de Naum. E a gente vai caminhar para o final, porque esse texto usa as mesmas palavras que Jesus usou. Vamos lá? Acompanha comigo. Leia comigo em voz alta, por favor. Vamos fazer assim? O Senhor é Deus zeloso, vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, mas inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas, o Senhor perseguirá os seus inimigos. Amém? Deus é santo. Qual é a má notícia? Vai vir a enchente, a tempestade. Qual é a boa notícia? Qual é a boa notícia? Ele é fortaleza. Ele mesmo vai trazer o juízo, e Ele mesmo vai proteger aqueles que nele se refugiam. Mas se refugiar no Senhor significa amar as suas palavras. Aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. O Sermão do Monte termina, gente, bonito, tudo isso que vocês ouviram, não faz igual esse povo do século 21, que fica estudando e não faz nada. Lendo, não, pratica. Se você praticar, se você tiver um lastro de obediência, um histórico de prática, você cuidou do pobre, você cuidou do necessitado, você parou para alguém passando necessidade na rua, no seu ambiente de trabalho você percebeu que aquela menina chegou chorando naquele dia, você chamou ela para tomar um café na hora do almoço, ela é a mais chata do trabalho, mas você falou assim, vou almoçar hoje, vou pagar para você. Você serviu, você abriu a boca e falou o nome de Jesus. Você está construindo sua casa na rocha. Amém. Vai vir a desgraça na sua vida, você não vai submergir. Amém. Faz umas 2 semanas que eu estou com essa palavra no coração. Falei na reunião de oração, falei ontem, falei em outro encontro. Tenho me sentido cansado, muitos de nós estamos cansados, é final de ano, a gente não vê a hora, mas eu não estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo fortalecido, abatidos, mas não destruídos. Isso só acontece se você está no lugar de obediência. Tá ruim, mas você está assim, mano, tá ruim, mas parece que eu tô maromba aqui, eu tô aguentando os negócios, subiu o nível parece que eu cresci um pouquinho na vida, né? Virei adulto um pouco, não estou sofrendo mais com aquelas coisas, estou aguentando um baque nervoso aqui e não estou querendo desesperar. Porque vai chegar, meu irmão. E quanto mais velho você fica, pior, porque os problemas vão ficando pior. Então corre para obedecer Jesus, porque vai chegar. Vamos finalizar com
Penúltimo slide, mais um. Uma frase do Chesterton, um autor importantíssimo para nós. O problema do cristianismo não é que ele foi testado, ele falhou, mas ele foi considerado difícil demais e foi deixado. Então a gente ouve gente fala assim, mas o cristianismo não deu certo. Não é que ele não deu certo, vocês não fizeram o que estava falando. Né? Hoje é um discurso assim, não, porque quando vieram colonizar o Brasil, o cristianismo acabou com a dignidade do povo. Não foi o cristianismo, aquilo não era cristianismo. Aquilo era um projeto de poder da coroa. Que eles pegaram o nome de Deus e eles usavam, mas eles não praticavam o que o cristianismo ensinava. O negócio é esse hoje. O cristianismo não deu errado, porque ele não dá errado, porque é a palavra de Deus. O negócio é que a gente olha e fala assim, é difícil demais, mas vamos continuar se chamando de cristão, mesmo sem fazer. Então, uma exortação final. Convite de Jesus para nós, nessa manhã. E assim a gente encerra nosso domingo. Pode ir para o último slide. Salmo 2, verso 10 ao 12. Vamos ler todos juntos? Agora, pois, sejam prudentes, deixem-se advertir, sirvam o Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho, para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Se coloca de pé. Novos projetos para 2023. Ora pelo seu coração. Ora pelo seu coração. Você precisa viver as coisas. Talvez você precisa parar de ficar só ouvindo pregação. Você precisa fazer alguma coisa com tudo isso. Você precisa praticar. Apresenta a sua vida para o Senhor. Faz uma oração sobre isso. Fala, Senhor, está aqui minha vida. Eu quero ser um sacrifício vivo. Quero andar diferente ano que vem, Senhor. Quero começar agora, já no advento. Não quero enterrar dons, talentos. Te dou um minuto. Faz uma oração para o Senhor de oferta da sua vida. Mostra, Espírito Santo, o que é que nós precisamos entregar. Como que nós podemos dar um primeiro passo prático para viver as suas palavras, Senhor. Ó Senhor, torna-me mais útil na sua obra. Por favor, Senhor. Sua palavra fala em Romanos 2 que o nosso pecado nos inutilizou, nos fizemos inúteis. Senhor, por favor, nos limpa e nos faz mais úteis, nos faz úteis nas suas mãos. Permita-nos ser instrumentos do seu amor, da sua palavra, do Espírito Santo. Irmão, você quer se oferecer para o Senhor te usar, começar a te usar mais? Eu quero te convidar para você erguer sua mão. Ergue sua mão. Você quer praticar mais? Ergue sua mão aí no seu lugar. Eu quero orar por você. Você quer começar a viver mais as coisas de Deus? Não só estudar, ouvir. Ergue a mão para dizer assim, Senhor, eis-me aqui, me usa, me envia. Quero ser um instrumento do Senhor. Me usa, Senhor. Põe a palavra na minha boca. Me põe para interceder, me põe para dar dinheiro, me põe para dar atenção. Eu quero ser útil, Senhor. Eu quero ser útil. Eu quero construir minha casa na rocha. Eu quero fazer as coisas do Senhor. Eu quero praticar as obras de Jesus. Senhor, olha do céu, vê essas mãos erguidas nessa manhã. Veja esses, Deus, que têm ouvido, Senhor, mas querem ser instrumentos do Senhor. Venha, Senhor, pega esses homens e mulheres e usa na sua missão. Usa na edificação da sua igreja, no benefício dessa cidade, para o bem das pessoas.
mendigos dessa cidade, Senhor. Para quem mora nas periferias, Senhor. Para quem tem sofrido. Para quem está desconsolado, em depressão, em luto, em angústia. Senhor, pega aqui essa mão, Senhor. Pega pela mão quem está se dispondo nessa manhã e faz um instrumento mesmo do seu amor. Como orou Francisco de Assis, para a gente levar a paz, para a gente levar o amor, para a gente levar a esperança. E empodera com o Espírito Santo, Senhor. Mas empodera para o propósito, não para a gente ficar sentado. Empodera para a missão, para o serviço. Empodera para a prática, Senhor. Os dons são para a prática, para a missão. Em nome de Jesus, Senhor. Por favor, Senhor. Nós encerramos essa série, Deus, de exposições do Sermão do Monte. E nós te louvamos porque o Senhor nos conduziu, mensagem após mensagem. Temas difíceis de tratar, Senhor. Falamos de divórcio, falamos sobre perdão, falamos sobre dar outra face, falamos sobre pobreza, falamos sobre dinheiro, falamos, Senhor, sobre o bem, falamos, Deus, sobre tantas coisas aqui, sobre os profetas, os falsos profetas. Senhor, faz isso tudo gerar maturidade na igreja, faz isso tudo virar crescimento. Faz isso entrar nas nossas veias, nos nossos ossos, a sua palavra, Senhor. Possamos encarnar suas palavras. Eu peço, Deus, eu tenho uma sensação no meu espírito que é como se a igreja estivesse chegando no momento que o Senhor está assim, pronto, agora eu vou mandar vocês. Agora nós vamos trabalhar, como se toda a igreja fosse uma agência missionária, como se a gente fosse uma missão, não só uma congregação. Isso está no meu coração desde ontem. A República é uma missão, a gente tem uma missão, a gente tem trabalho para fazer, tem coisas para serem realizadas através das nossas mãos, das nossas palavras. Senhor, põe isso no nosso DNA, esclarece isso para nós. Faz isso afundar no nosso coração. O Senhor está em missão e nós estamos junto com o Senhor. Eu oro, Senhor, ensina para a nossa igreja o prazer de sermos usados na sua obra. E nos livra, Senhor, de nos contentarmos com o prazer intelectual, com o prazer da teoria. Quem sabe melhor é quem faz. Que a gente busque o conhecimento de maneira como ele realmente é, prático, de fazer as coisas. Em nome de Jesus, Senhor.